Olá, nossa querida audiência. Estamos começando mais um episódio do Casas Empresariais Podcast. Esse é o 10º episódio e hoje nós estamos gravando num espaço diferente, que é do Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente, todo remodelado. Então estamos aí aproveitando e divulgando esse espaço também. E eu quero cumprimentar você que nos assiste, nos acompanha aí nos episódios do YouTube, nos shorts e também nas redes sociais. Muito, muito obrigado pela parceria e estar junto com a gente. Começo cumprimentando agora os nossos convidados. Hoje nós temos neste episódio 2 professores, 2 doutores. O primeiro é o professor Dr. Sidney Oliveira Souza. O segundo convidado é o professor Dr. Tadeu Espósito, que é o diretor do Colégio Agrícola aqui. Sidney de Oliveira Souza é graduado em Sistemas de Informação pela UniOeste, licenciado em Informática pelo Centro Paula Souza, mestre em Educação pela Unesp, doutor em Educação pela Unesp também. Atua como professor no Centro Paula Souza, é professor na Faculdade de Informática de Presidente Prudente, a FIP UniOeste, é professor na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, a FAMEP UniOeste, professor permanente no programa de mestrado e doutorado em Educação na UniOeste e também integrante de vários grupos de pesquisa com forte atuação em metodologias ativas. Sidney, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um privilégio estar com você, estar aqui com o Tadeu, principalmente aqui nessa casa que eu tenho uma recordação, porque eu estudei aqui e eu tenho um grande amor pelo Colégio Agrícola, e estar aqui com vocês para mim um momento único e gratificante para a vida. Que legal. Tadeu Espósito, graduado em Agronomia pela UniOeste, licenciatura em Agronomia pelo Centro Paula Souza, graduação em Pedagogia, especialização em Docência no Ensino Superior pela Faculdade de Conchas, especialização em Saúde e Segurança do Trabalho pela Faculdade UniBF, é isso? Isso. Especialização em Supervisão Escolar na Faculdade de Conchas, mestrado em Agronomia, Produção Vegetal, Universidade do Oeste Paulista, UniOeste, doutorado em Agronomia, Sistemas Produtivos pela Unesp. Atualmente, Tadeu é docente do Centro Paula Souza e diretor da Escola ETEC Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, que é aqui o Colégio Agrícola de Presidente Prudente. É inspetor da Comissão Auxiliar de Fiscalização do CREA São Paulo, responsável técnico da DD Controle, responsável técnico da RQQ Inspeções, Monitoramento e Auditorias. Tadeu, gratidão mais uma vez por estarmos juntos aí em um episódio de podcast. Eu que agradeço isso, agradeço os nossos espectadores aí que vão assistir esse episódio dos Casos Empresariais, né? Acho que o Sidney colocou bem, eu também sou um filho aqui da casa, igual o Sidney, né? Também estudei aqui no Colégio Agrícola, já faz um tempinho, já 20 anos, né, Sidney? Mas é um prazer, né? A gente se sente em casa mesmo, né? Sim, com certeza. Antes de nós entrarmos no caso de hoje, eu vou pedir um pouquinho da paciência, né, de vocês, da nossa audiência, mas eu preciso apresentar rapidamente e no final eu faço mais uma divulgação, os nossos patrocinadores, porque agora nós temos patrocinadores que nos acompanham aí nessa jornada do Casos Empresariais. O primeiro patrocinador é a Steelbras. A Steelbras está há 28 anos no ramo de antenas, transformando ideias em inovação. Segundo patrocinador, VS Digital. A VS Digi é a parceira que você precisa. Escaneia o QR Code que está aí na tela e inicia sua jornada no marketing digital. Meriton Partners. Buscamos soluções para médias e grandes empresas junto ao mercado de capitais. Nosso quarto patrocinador é a Lista CNAE, a plataforma para você extrair listas de empresas e prospectar clientes. E o quinto patrocinador, que é a Tag5, a sua agência de marketing, que também aparece o QR Code aí no vídeo, tá? No episódio de hoje, vamos conversar não sobre um caso empresarial, mas vamos conversar sobre o livro
livro Casas Empresariais. E é por isso que vocês dois foram convidados, porque de alguma forma, desde que esse projeto... o Sidney, na verdade, vai contar um pouquinho da história disso, né? Quando surgiu a ideia do projeto do livro, o Sidney tem me acompanhado, e o Tadeu mais recentemente, né, na questão de quando a gente começou a trabalhar a questão de podcast mesmo. E aí vieram os insights do livro se transformar em um podcast. E aí, Sidney, eu vou pedir até para você contar um pouco, ao invés de eu ficar contando essa história, eu quero que você conte, porque afinal de contas, eu sempre falo, o professor Sidney é o culpado, tá? Ele é o culpado pelo livro Casas Empresariais e automaticamente tudo de resultado, de consequência que esse livro tem gerado aí ao longo aí dos últimos 2 anos. Então, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência, Sidney, como é que você surgiu, como é que foi essa? Ao invés de eu contar, eu quero que você conte, é que está contigo. Então, vamos lá. Eu gostaria que todas as culpas da vida da gente, que você falou que eu sou o culpado, né, pela existência do livro, fossem tão positivas quanto é o resultado que culminou no seu livro, porque, ao meu ver, é um livro essencial, extraordinário, dado a riqueza dos casos e as possibilidades de trabalho, não só na educação, como no mundo empresarial. Mas vamos lá, vou puxar pela memória, não vai ser muito difícil, porque eu me lembro exatamente o dia da semana, porque eu trabalho às quintas-feiras lá na FIP, e foi nesse dia. Antes, deixa eu contextualizar o seguinte: é uma disciplina, eu trabalho uma disciplina chamada Projeto Integrador. É uma disciplina que ela integra todas as outras disciplinas do currículo do semestre. E uma das disciplinas era a disciplina do Wilson. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Esta disciplina, ela trabalhava com conflitos dentro de uma organização e resolução de conflitos e de como isso poderia acontecer. E o Wilson era o responsável por escrever histórias que levassem os estudantes a uma discussão, a uma deliberação de como resolver aquela situação, problema que aparecia para eles. E o Wilson sempre foi hábil demais para escrever. Eu gosto de escrever, até por força da profissão e da academia e tudo. Então, a gente tem que escrever, mas o Wilson escrevia coisas muito criativas, mas muito criativas mesmo. Eram casos assim que eu falava, meu Deus, eu tinha que ler antes, né, obviamente, que os estudantes, e achava aquilo incrível. E isso foram 3, 4 anos, 5 anos, não sei. Foram vários anos. E chegou um momento que eu falei assim para o Wilson, o que você vai fazer com todos esses casos que suscita tanto empenho e engajamento dos estudantes, que os estudantes começam a discutir ali, meio que querer brigar, e eu ter que acalmar os ânimos dos estudantes com uma situação que era, teoricamente, hipotética, embora essas situações tenham vindo da vivência do Wilson nas empresas, muitas delas. E aí, saindo da faculdade, era mais ou menos umas 10h30 da noite, nós paramos em frente ao quiosque, e eu falei, Wilson, todos esses casos precisam ser transformados em um livro. Isso não pode se perder, porque senão vai ficar na sua gaveta. As pessoas precisam ter conhecimento, elas precisam ter acesso à riqueza de casos que você criou. E foi aí que o Wilson propôs que eu entrasse em coautoria com ele, e naquele momento eu não consegui, e o irmão dele fez isso com muita desenvoltura, né? Ele escreveu o livro com o Wilson. Eu atuei escrevendo um capítulo, mas eu fico muito feliz de ter sido parte do processo criativo que você teve do desenvolvimento da obra. Queria ouvir de vocês dois agora. O conteúdo desse livro, o Sidney já deu uma pincelada aí. Mas quando a gente, depois que o Sidney ele acendeu essa faísca da possibilidade... Só me fala se eu errei a história. Não, é isso mesmo. Porque talvez... O Sidney me deu essa faísca e, na verdade, eu relutei um pouco, né? Foi mesmo. Né? Eu falei, cara, livro, nunca pensei nisso, né? Isso foi o quê? 2016, 2015, né? Assim, mais ou menos por aí. E aí eu falei, eu não vou escrever um livro, eu escrevi livro. E, na verdade, isso só florou em 2019, né? Foi quando eu
Me aposentei e falei, cara, agora eu vou escrever esse livro. Aí eu voltei a procurar o Sidney, nós conversamos, né? Mas o que eu acho que é importante aqui a gente trazer para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando? Qual o potencial que vocês enxergam, por exemplo, e o valor, por exemplo, de casos como esse, no sentido de conseguirem vincular teoria em prática? E aí eu coloco essa questão pelo seguinte, eu ainda vejo muito poucos professores, os que fizeram, que estão fazendo e utilizando os casos e adaptando os casos para suas disciplinas, tá, estão tendo um sucesso fantástico. E me relatam mais ou menos o que você falou, Sidney, ou seja, chega num ponto ali que até começa a ter uma discussão mais pesada e o professor precisa interagir e falar, calma, né? Porque cada um quer defender o seu ponto de vista, né? Mas qual o valor que vocês enxergam nisso, nessa questão dos casos conseguirem traduzir e vincular teoria com prática, né? Isso ainda é um pouco carente em algumas graduações, algumas áreas, outras já está mais bem evoluído, né? Quando a gente fala, por exemplo, em algumas engenharias, alguns cursos de medicina, da área de saúde, isso é um pouco mais real já. Mas como é que vocês enxergam o potencial disso? Eu sei que o Sidney, não sei se tem acompanhado, mas o Tadeu acompanhou bastante aplicações de caso aqui, inclusive de professores aqui do próprio Colégio Agrícola, usando o caso em sala de aula. Assim, Wilson, eu acho que o Sidney foi feliz, né, em te instigar a construção desse livro, vamos dizer assim. E eu falo assim, eu acho que para o Sidney, né, trabalhava com um projeto integrador, já era, vamos dizer assim, como você disse, era uma faísca que né, acendeu tudo isso, mas vou falar assim, da minha área, do recursos naturais, né? Nós temos uma certa resistência, apesar de estar ali dentro da engenharia, algumas das partes, né, agronomia, engenharia ambiental, existe essa certa resistência lá na graduação, aqui no curso técnico, em trabalhar esses casos, né? Ali, assim, vou falar pela agronomia, que é a minha formação raiz aí, né, a minha formação mãe, ali a graduação te leva ao quê? A produzir a todo custo, né? Aumentar a produtividade. Não existe uma preocupação com a gestão de pessoas, não existe uma preocupação com o saber lidar com esses casos, né? Os problemas com os problemas, né? E assim, o livro, eu acho que ele vem numa constante, porque ele aborda todos os segmentos, se você olhar, né? Nós temos um caso de uma indústria de uma revenda de sementes, né? Então nós temos casos aí, então assim, isso acabou despertando nos nossos professores aqui, né? Primeiro dentro do eixo de administração ali, de gestão e negócios, mas depois a gente conseguiu expandir isso para alguns professores dentro da área de recursos naturais. Por quê? Você leva o professor e mostra, professor, tá aqui, mas é da nossa área, o assunto tá aqui, você não precisa adaptar. Porque eu acho que a grande dificuldade é a adaptação do tema. Quando você vem com algo que já está adaptado, já está na realidade, você abre um leque. Aí foi engraçado porque um dos professores falou assim, mas só tem esse, não tem outro voltado? Eu falei, professor, agora é a adaptação. Sim. Mas ainda bem que tem um que despertou. Sim. Né? Então, assim, essa questão, essa construção do livro, essa teoria que ele vem, falo para nós, dentro da Agrárias, ela foi muito importante porque nós viemos de uma formação totalmente diferente, né? Apesar de estar dentro da engenharia, de estar um pouquinho ligado à gestão, mas nós estamos e principalmente a nossa região, né? Nós estamos numa região onde as universidades, os cursos técnicos estão voltados para quê? Para formar mão de obra, mas não uma mão de obra qualificada para gestão, é uma mão de obra para campo. Para produção, né? Mesmo. Para produção. Então, porque a minha visão é essa. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Você pega o exemplo, por exemplo, dessa empresa de sementes, né? Por trás de todo o processo sempre vão ter pessoas. E as pessoas têm problemas. Exato. E os problemas que acontecem dentro de uma empresa de sementes, elas acontecem dentro de uma concessionária de veículos, eles acontecem dentro de uma farmácia, elas acontecem dentro de um hospital, eles acontecem dentro de uma indústria. Então, é isso que eu falo, né? Até mesmo porque, às vezes está aqui, aconteceu numa empresa de sementes, mas eu garanto para você, não foi numa empresa de sementes que esse problema aconteceu. Esse problema pode ter acontecido provavelmente dentro do banco, que foi uma das empresas que eu passei. Né? Pode ter acontecido dentro da transportadora que eu trabalhei. Pode ser num escritório dentro da universidade? Pode.
né? Então, esses problemas, quando a gente fala de relacionamento entre pessoas, eles acontecem em todos os ambientes, né? Você, Cínio, você tem acompanhado alguém que usou o livro? Eu tenho acompanhado o pessoal da administração, a Josélia. Inclusive, a Josélia foi minha orientanda de doutorado. Ela defendeu agora, ela está lá na Business School, né, da UNOeste, e ela atua com economia. Ela já usou. Inclusive, estamos pensando em produzir um artigo a partir dos casos aqui, né, e trazer um relato de como foi o uso dos casos na sala de aula. E eu acho mais, Wilson, agora a gente conversando, eu tive até uma ideia, ou um insight, para falar uma palavra bonita. O insight, né? É sempre bem-vindo, hein? Casos empresariais. Por que não expandir isso para casos na medicina, casos no agronegócio? Você fazer parceria com pessoas dessas áreas específicas e produzir, porque a criatividade que você tem na elaboração dos casos é extraordinária. Ou seja, precisaria só da especificidade da área para a construção desses casos. Eu digo isso porque o curso de medicina, ele trabalha com o que a gente chama SPs, ou situações e problemas, que é exatamente nesse formato que você construiu os casos, né? São casos pequenos, que suscita a discussão, que suscita o estudo, que suscita a investigação, e isso na medicina é um negócio que acontece mesmo no curso inteiro, né? Em outras áreas vem acontecendo também. Na administração não preciso nem falar, que já são os casos estudados, os casos longos, mas você traz aqui casos mais concisos e que é possível trabalhar em sala de aula com os estudantes ou no mercado corporativo. Isso que a gente fala, não, jogou uma faísca em 2015, agora jogou um meteoro. Agora... Foi só uma faísca, agora foi um meteoro. De repente pode ser uma coleção. Sim. Este livro é o vermelho, o outro é o verde, o outro é o azul. Isso você seria, né, referência. O grande detalhe, né, é que assim, a maior parte, quando a gente analisa casos, não na área de saúde, que eu sei que a área de saúde é muito parecida, mas na administração, normalmente quando você encontra os casos que são sim mais extensos, né, eles já vêm como isso se resolveu, né? E a proposta do livro, aí tem um outro detalhe que a gente não abordou, né? Esse livro, para quem ainda não assistiu um episódio que a gente falou sobre isso, ou não leu os casos ainda, essa obra a gente conta só o começo e o meio. Exatamente. Então, assim, eu peguei um funcionário, por exemplo, desviando mercadoria. Tá? Eu não conto como é que a empresa resolveu, como é que esse fato foi resolvido pelos gestores. Esse desafio... isso foi uma coisa que eu recebi bastante questionamento no início. As pessoas falam, cara, mas como é que resolveu? Eu falei, se eu conto como resolveu, eu estou contando só uma história. Eu não estou instigando. E provavelmente não geraria um podcast. Discussão, né? Essa discussão, inclusive, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, mas são coisas para a gente pensar. Sim, eu estou com tanta coisa para fazer, mas assim, eu estou construindo outro livro já, tá? Eu prometo tentar encontrar alguns parceiros para você nas áreas. Podemos pensar nisso, cara. Porque assim, o que eu percebo, aí você tocou... Esse é um negócio interessante, porque, Sidney, eu liguei para alguns amigos, professores de graduação, e aí eu estou falando que tem doutor e PhD aí no meio, tá? Obviamente, por uma questão ética, jamais eu vou falar quem são os nomes, né? Mas os professores simplesmente me responderam o seguinte, Wilson, eu não tenho tempo para mudar, né, para adaptar o meu conteúdo da disciplina que tem lá a sua grade, que cada aula eu tenho que dar isso. Eu não consigo inserir, eu não consigo parar para adaptar até os casos e inserir dentro da minha disciplina. Aí eu falo assim, para todos eles eu falei o seguinte, só que o dia que você fizer isso, você vai ver o quanto você vai trazer de dinamismo para suas aulas. Por quê? Porque você instiga os alunos. É óbvio que aí existe a questão do professor ter também a disposição e querer, por exemplo, gerar esse tipo de discussão, né? Porque às vezes é muito fácil, eu vou lá, dou minha aula e saio fora e acabou, né? Mas dá para você construir um modelo diferente que gere atenção. Ainda mais hoje, né, Sidney e Tadeu, onde nós vivemos um mundo tão tecnológico e que as gerações atuais elas não têm mais muita paciência. E o grande segredo é o quê? E aí eu estou desenvolvendo um tipo de palestra que é para prender a atenção das pessoas, né?
tá? Baseado aí num grande parceiro que chama Dado Schneider. Muito Tá? Então, eu já fiz uma palestra dessa, colocando 6 minutos, modelo Dado Schneider, e foi um negócio maluco, né? Então, as pessoas, inclusive, tá? Se você é diretor aí de uma universidade, coordenador, e quiser contratar uma palestra do Wilson com Z aí para essas novas gerações, para os seus alunos, pode me chamar. Estou à disposição aí para 2025. É um projeto que a gente vai colocar aí a todo vapor. E, inclusive, também para os empresários que têm dificuldade em lidar com a geração Z, que tem lideranças que são aí na faixa aí dos baby boomers e que têm dificuldade de lidar com a geração Z, chama o Wilson com Z aí. Então, esse é um dos projetos que a gente está trabalhando aí, palestras voltadas a essa questão de conseguir conectar e dar oportunidade para essas novas gerações. Querem complementar algo? Você falou bastante de gerações, né? A gente tem algumas classificações, né, por conta de uma associação que é de idade e comportamento, né? E as gerações que a gente conhece, Baby Boomer, nasceu lá em 40 depois da Segunda Guerra, 45 a 60 até 64, 65. Depois geração X, né, que vai Millennial, até 70 e 65 até 80. 80, né? Depois, eu tô nessa daí. E depois vem a Millennial, que vai até 95. Ela ia até o final dos anos 90, por isso que era milênio. Só que aí os psicólogos resolveram cortar. Alguns estudos falam 96, 97, mas a grande maioria é 95 até 2010, né? E agora nós temos uma outra geração que está começando a entrar no mercado daqui a pouco, né? Que é a geração Alpha. A Alpha é a geração totalmente tecnológica. A geração dos dedinhos. Mas esse é um assunto que vai longe. Então, né? Ele vai longe. Você sabe por quê, Wilson? Quando a gente... Eu não sei, vou ser até um pouco polêmico. Quando a gente classifica muito, né, o Z, o Y, o X, o Baby Boomer, a gente começa a compartimentar, né, colocar as pessoas dentro das caixinhas. E do mesmo jeito que pode ter uma pessoa da geração Baby Boomer bem mais velha, com características e comportamentos de um da geração Z ou X, o inverso também ocorre, né? Eu acho que isso que é o legal, é a gente desconstruir isso. Uma pessoa que eu tenho hoje 20 anos, ela pode ter características que tem os da geração de 40, 50 anos atrás. Mas esse é o detalhe, Sidney. Isso são exceções. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, eu falei, cara, eu sou mais hoje geração Z do que geração X lá atrás, entendeu? Por quê? Cara, o que eu tô com o gás que eu tô, as coisas que eu estou fazendo, são... E hoje eu não consigo mais me ver, por exemplo, amarrado numa empresa trabalhando 8 horas dentro do mesmo ambiente. Não consigo, não, isso não faz parte mais da minha cabeça. E aí entra a questão do que a geração Z, em sua grande maioria, se classifica, ou seja, a impaciência, quer o resultado, mas aí entra uma outra questão, né? Só para a gente tentar fechar essa parte das gerações. Geração Z foi a primeira geração que nasceu com a tecnologia, com o celular na palma da mão. Tá? E aí... existem vários fatores, estudos falam disso, o Dado Schneider fala disso, que comprovam que alguns pais acompanharam isso e a grande maioria deixou de dar atenção para esses filhos. Aí eles veem que o seu contato, o seu desabafo é por aqui, né? Tudo o seu relacionamento é por aqui. Por isso que é uma boa parte, a grande maioria da geração Z não quer relacionamento, proximidade, né? Mas, assim, vai longe, esse assunto é longo, esse é polêmico. E, assim, eu acho que isso não é nenhum problema, né? O que precisa ficar claro para as instituições de ensino e para as empresas é que, cara, é uma nova geração. Houve uma mudança no comportamento. Houve uma mudança no comportamento e essa nova geração vai dominar o mercado daqui a pouco. Né? E aí fala o seguinte, a gente tem um tipo de líderes também nas empresas, que são os baby boomers, são os caras que têm os X, minha geração, que se não se adaptar e não entender a nova geração, é ela que vai ficar em algum momento para trás.
E aí a gente cai naquele bordão do Dado. É. O mundo mudou bem na minha vez. Exatamente. Tem um livro que que fala disso. O mundo mudou bem na minha vez. Mudou bem na minha vez. E foi o que aconteceu conosco, né? E aí, esse livro ele publicou uns 10 anos atrás e depois, agora, que ele publicou o novo livro que é baseado na geração Z, né? Inclusive, as palestras dele são baseadas nesse livro, que é fantástico. Eu amei e vou... Dado, você me desculpa, cara, mas eu vou copiar o seu modelo de palestra, viu? Eu já estou copiando, viu, Dado? Eu tenho contato com ele aqui, de vez em quando eu converso com ele. Bom, vamos lá. Conta para nós, Sidney, tá? Qual que é a sua percepção de como é que as universidades podem se aproximar mais com o mercado de trabalho? Porque hoje eu ainda percebo, no livro a gente tem uma imagem onde mostra que é um abismo, né? Você tem as universidades aqui, você tem as empresas aqui. E há uma dificuldade muito grande de se conversar. E aí teve um episódio do podcast, que se eu não me engano foi o episódio 7, que teve um convidado do podcast que ele fez ele me respondeu uma pergunta. Eu perguntei para ele, quantas palestras você dá palestras em escolas? Ele falou, eu dou. Quantas vezes você foi numa universidade? Nenhuma. E aí entra a questão, cara, por que que a gente, dentro dos cursos, principalmente na área de gestão, negócio, administração, economia, né, contabilidade, por que que os professores não convidam profissionais do mercado, donos de empresa? Né? E a gente percebe, no caso empresariais, que os empresários que vêm, eles estão à disposição. Cara, se você se conectar com essa galera e chamar, eles vão. Agora, por que que existe na visão de vocês, esse afastamento, que eu acho que não deveria acontecer? Olha, Wilson, aí é uma visão bem particular mesmo. Vou falar da minha experiência, né? Sim. Eu atuo tanto no ensino médio tecnológico, quanto na graduação, quanto lá na pós-graduação. Esse abismo a gente nota nos vários níveis. Entendo que os professores fazerem esse trabalho de uma aproximação do mundo dos negócios, do mundo corporativo, com a escola, e aí eu vou colocar a escola de maneira geral, sim, geral, todos os níveis, é um esforço válido, mas, ao meu ver, é um esforço que ele é insuficiente. Parece que é uma atuação muito pontual. Ao meu ver, precisa ser uma política. Institucional. Hoje, nós temos isso nas universidades, que o MEC exige que nós tenhamos curricularização do conteúdo. O que é isso? Uma porcentagem das aulas da universidade precisam ser curricularizadas. Ou seja, uma determinada disciplina, os estudantes precisam ir até a empresa, coletar requisitos para a resolução de um problema, trazer para dentro da faculdade que ele atua e depois devolver para a empresa. Isso já é um movimento que existe no próprio Ministério da Educação e Cultura. Lógico que, como ele é implementado pelas várias universidades do Brasil, isso a gente não sabe, né? Como as universidades fazem esse tipo de intervenção junto à sociedade e devolve algo para a sociedade e recebe, obviamente, da sociedade, porque ela se alimenta, né? Ela se retroalimenta. Dentro do nosso escopo de uma escola estadual, as coisas já complicam mais. Né? São vários fatores que não são tão simples, né? Não é só a questão institucional de uma unidade do Estado, né? Ou mesmo do município, já são instâncias mais superiores que a gente tem que atender. Então, eu acho um processo complicado de ser desenvolvido, acho que ele está avançando, acho mesmo, até por essas iniciativas do MEC, acho que está avançando. As ações pontuais dos professores, dos diretores de escola, dos coordenadores, são muito válidas. É o que faz o diferencial nos cursos, eu acho. Porque quando um estudante tem algo, por exemplo, aqui, eu me lembro quando eu fazia técnico em pecuária aqui, quando vinha alguém de fora e falava, você sentia como era tudo que você ouvia em teoria ou que você estava fazendo, mas você sentia como que era aquilo
o reflexo daquilo na sociedade, no mundo. Como isso Porque você não acontece. tinha informação rápida igual você tem hoje, né? Como a gente tem hoje. Hoje, talvez, os vídeos do YouTube Sim. talvez já atendam. Deu uma outra dimensão. Dá uma outra dimensão. Mas eu entendo que as empresas precisam enxergar as escolas. E eu tenho certeza que elas têm esse interesse. Falta, talvez, políticas de aproximação. Exatamente. Eu acho que assim, tem que ter uma mudança de postura de ambas as partes, né? E o interesse, tem que ter boa vontade nisso, né? Agora, eu falo assim, esse processo acontecendo, isso traz benefício para todos, principalmente Exatamente. para os alunos, né? Eu acho que aí o ponto central é esse, cara, o que eu estou fazendo? Eu vejo isso acontecer, por exemplo, e aí não é puxando o saco do Tadeu, mas o Colégio Agrícola faz isso muito bem feito, trazendo semanas científicas e trazendo empresários, palestrantes. Cara, é algo diferente. É algo totalmente diferente do que eu vi em outras instituições pelas quais eu estudei, pelas quais eu atuei. Eu ia até te fazer essa pergunta. Eu ia falar assim, Wilson, eu vou te responder com uma pergunta. Se você lembra como que você chegou até aqui. Né? Foi através do network desse. Exato. Nós fomos até a Intep, numa visita do CRAER, não tinha nada a ver com a escola. Conhecemos o Wilson lá. O Wilson veio até aqui conhecer a escola num dia Escola da Família, que é aqueles dias que a gente abre as porteiras da escola, né? Que aqui não tem portões, mas para visitação. Então, o Wilson foi uma das pessoas que não conhecia a escola, veio até aqui para conhecer, nós mandamos o convite, ele veio, e a partir desse momento foi estreitando relação. Ali ele começou a participar das mostras de banner que nós fazemos ali no pré-TCC, né? Nos ajudou na avaliação desse TCC, trouxe outros empresários através dele, né? Na época que ele estava lá na incubadora tecnológica da universidade. Então, assim, e virou tudo isso que hoje está aqui. Apresenta, né, os nossos podcasts, tem o podcast dele voltado para o livro, mas tudo isso foi através do quê? De um contato empresarial. Vamos dizer assim. Né? Tudo isso nasceu, você chegou até a escola através desse contato empresarial. Exatamente. Né? E eu acho que o Ademir vinha fazendo já esse trabalho, nós demos uma continuidade, nós conseguimos um professor que fica com 20 horas para fazer essa relação institucional, né? Que nós temos um professor com essa atribuição de trabalho carga horária, direta, né? Então, assim, lógico, não tem a mesma dimensão que tem na universidade, que o MEC exige, mas é o que você disse. É o material humano que nós temos. Sim. Nós temos algumas limitações burocráticas que é não deixam, né? Mas apesar de tudo isso, nós temos os professores que querem, que faz o pessoal da gestão, que ajuda os coordenadores. Então, assim, né? E aquela história, apesar de ser uma escola agrícola, Sidney está aqui, exemplo disso, dá aula no eixo de informação, né? Então, assim, informação e tecnologia. Nós temos cursos voltados para o desenvolvimento de sistemas, para a informática aqui. Né? E eu brinco que é uma situação complexa, né? A gente colocar esses alunos do agro para conversar com os alunos de informática. Se conversasse, iam sair protótipos excelentes. Mas a gente tenta, de alguma maneira, a gente faz. E aí fica, né? Foi a maneira que você chegou aqui. Exatamente. Eu quero fazer um registro aqui, isso eu acho que cabe, de agradecimento ao querido professor Manuel José Moran. Tá, o Moran eu acabei tendo um contato com ele por e-mail, uma grande amiga minha, professora, tinha um e-mail do Moran, e eu mandei um e-mail para o Moran e ele rapidamente respondeu, tinha mandado na época 3 casos, né, Moran? Mandei 3 casos e ele me respondeu que ele escreveria o prefácio. E aí eu quero até ler para vocês o que o Moran fala sobre a aplicabilidade, tá? Desses cursos, desses casos nos cursos. Ele finaliza o prefácio dele dizendo o seguinte: este livro traz uma contribuição importante para concretizar estratégias participativas de aprender a partir de situações reais, em grupo, com flexibilidade de espaços. Os casos podem ser trabalhados com tempos individuais e grupais, no presencial, nos modelos híbridos ou em cursos totalmente online. Então, assim, se o professor Moran percebeu esse potencial, tá, eu tenho que concordar com ele e tenho que trabalhar para divulgar isso aqui para professores utilizarem esse conteúdo em sala de aula, para fazer justamente essa conexão do que tem na teoria
Porque eu falo o seguinte, a teoria, muitas vezes a teoria, ela se aplica para a empresa A, mas ela não se aplica para a empresa B. E aí eu conseguindo vincular isso com os casos, se torna mais real e mais próximo da realidade. Eu até separei uma matéria, um trecho aqui. Eu não sei se vocês assistiram. Os livros, eles falam aqui muitos casos sobre conduta, sobre desvios, problemas éticos. E aí, a gente acompanhando a mídia, não sei se vocês acompanharam, aí a questão aí de, há menos de um mês, saiu uma notícia bomba no mercado com relação ao Banco Itaú, né? O Itaú demitiu o cara que era chefão de marketing do Itaú, com orçamento anual bilionário na mão, tá? Com o argumento de mau uso do cartão corporativo em despesas pessoais. Nós temos casos aqui no livro que são muito semelhantes, né? E aí vem a questão, a gente não sabe, obviamente, o que foram essas despesas especificamente, mas um cara com 27 anos de Itaú, 6 como tendo o marketing com o maior orçamento no país. O Itaú tem o maior orçamento de marketing no Brasil, tá? E obviamente, a gente não tem detalhes. E aí agora, no dia 5, né, de dezembro, o Itaú publicou uma outra bomba. Não sei se vocês acompanharam, né, quem nos ouve e assiste talvez tenha acompanhado. E também que isso aqui é um caso. Então, o que aconteceu? Acusam o diretor financeiro que saiu do Itaú, pediu demissão, tá, ele ter atuado em benefício próprio, porque ele era sócio de consultorias que nos últimos 4 anos o Itaú pagou mais de quase 10 milhões e meio de reais. Tá? Desde 2021, então nos últimos 4 anos, para essa empresa onde o cara era sócio. E aí vem a questão, eu trabalhei no Itaú, pô, será que ninguém viu isso? Né? Será que, né, até onde os processos de compliance e tudo estavam adequados, as auditorias, né? Porque é a mesma coisa, né? Eu tenho casos aqui onde o funcionário, empresa pequena, atua em benefício próprio. E nós temos casos aqui na mídia, casos Americanas, que foi uma bomba do ano passado, a mesma coisa, a diretoria inteira enganando meio mundo. Então, assim, eu falo que isso aqui, os casos, eles são todos reais. O que acontece, e o que acontece numa pequena e média empresa, acontece numa grande. E quanto maior, maior é a proporção. Tá? Eu já vi empresa quebrar, por exemplo, por fraude, por desvio de recurso. E não faltam casos no livro sobre isso. E isso, né, quando a gente olha no estudo da administração de negócio, de contabilidade, num curso você não é provocado a avaliar isso. Né? Aquilo que você falou, né, Tadeu? É mais produção. Mas e o comportamento das pessoas nesse processo? E eu acho que assim, o que ainda muitas pessoas não enxergam é que o comportamento afeta diretamente o resultado. Né? O comportamento das pessoas, ele pode aumentar a produção de uma empresa de sementes ou não. Ele pode trabalhar a favor ou contra. Nós tivemos, por exemplo, um episódio com o Itamar da Suesp, que é uma empresa de sementes, é o presidente, o CEO do grupo Suesp, né, que ele, no final do episódio, ele falou, Wilson, teve um caso do livro que não foi exatamente o que nós discutimos, mas que aconteceu na minha empresa. E foi um desvio absurdo. E aconteceu, então é real. Né? Querem reforçar alguma coisa nesse sentido? Olha, Wilson, eu entendo que essa é uma questão que ela vem se acentuando até pela própria exposição na mídia, né, desses casos assim de desvio de conduta, falta de parâmetros éticos para levar a vida. Eu acho que a natureza humana ela sempre teve essas características inerentes a ela. Eu acho de verdade que eu acho que caráter se aprende sim, ética se aprende sim. Você não nasce com essas coisas, você vai aprendendo, você vai sendo, a vida vai te doutrinando, vai te dando limites, né, para que você tenha um comportamento minimamente ético. Hoje, essas notícias elas aparecem na mídia com muita força, né, dada
a amplitude que se Sim. tem hoje. E eu vejo assim... Mas esses problemas, na verdade, toda a vida aconteceram, toda né? a vida aconteceram. É que hoje, assim, fica mais evidente. A publicidade é maior, né? E eu vejo também que não é uma crítica, porque eu sou super favorável às redes sociais e tudo, mas eu acho que as pessoas elas perderam um pouco o limite. É como se houvesse uma vida paralela. Na rede social não tem limite, não tem nada. E eu acho que muitas dessas características que as pessoas estão desenvolvendo, e não é só o jovem, não, é a pessoa mais velha Sim. também, elas acabam levando para a vida. Achando que que o virtual e o real são compatíveis. E por isso que tem muitos casos de desrespeito, de falta de ética, de desvio de conduta, inclusive em questões financeiras. Sim. Porque como você fica condicionado a viver num ambiente que você pode tudo que você vai fazer, tudo que nada vai acontecer com você, perde-se um pouco o limite também. Não existe impunidade, E né? não existe, exatamente. Quer dizer, não existe uma punição, né? Existe uma impunidade. A pessoa se sente segura em postar o que ela quer, né? É uma terra sem lei, né? Terra sem lei. Eles acham que é, não é. Não né? é. Mas eu acho que esse tipo de comportamento, Tadeu, acaba sendo transferido, né? Bom, um caso agora que a gente viu foi da moça do avião lá. Exatamente. Né? E olha que caso mais louco. Ela queria tirar a moça, porque o filho mimado, não sei, estava chorando, queria o lugar da moça que pagou o assento. E a moça que se manteve calma durante toda aquela briga, aquela situação, hoje ela está com 2 milhões de seguidores no Instagram. Olha como as coisas elas estão totalmente desvirtuadas. Mas ela não é uma cantora, ela não é uma atriz, ela não é uma influencer, mas as pessoas resolveram segui-la por alguma razão. O que ela tem para entregar para um público de 2 milhões de pessoas? Eu acredito que ela seja uma excelente pessoa, mas ela se tornou celebridade da noite para o dia por uma situação. Uma situação dessas. Então, a gente vive hoje numa situação de tecnologia, acho que é um dos assuntos que você vai abordar, que acaba refletindo lá na vida mesmo, real, palpável. Né? Eu ia até fazer essa pergunta, né? Quais os impactos da tecnologia na educação? Eu acho que todos. Todos. Nós tivemos essa semana o governador soltando um decreto, lei, da proibição dos aparelhos celulares dentro da escola. A que ponto nós tivemos que chegar? Você tem que criar um decreto-lei, né? Só que é um problema que nós temos professores, nós temos profissionais que o problema não está só com os estudantes. Alunos, só com os estudantes. Está com os professores. Está também na gestão, está dentro da sala de aula. Então, assim, é um problema, é o que o Sidney falou. É o mundo do faz de conta baseado no real. E vamos dizer assim, para essa nova geração que está vendo isso, é normal, é o que o Sidney falou. É o exemplo que eles têm. O nosso era a televisão, que Exatamente. hoje é um objeto de enfeite. Exatamente. Né? Então, que os comerciais... Só para ver os streaming da vida, a Netflix, essas... Ninguém assiste mais. Sidney, falando de tecnologia ainda, tá? Enquanto eu fui gerente da incubadora tecnológica, eu acompanhei um pouco. Vocês têm um projeto, né? Que é a Biactive. Que vocês estão desenvolvendo um grupo de pessoas, de pesquisadores, né? E eu queria que acho que cabe aqui, porque a Biactive, o que ela está desenvolvendo são uma plataforma de metodologias ativas e cabe com o modelo que a gente tem um livro aqui, que é o estudo de casos, né? Que é um modelo de metodologias ativas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto da Biactive. Vamos lá. A Biactive é uma plataforma... É Biactive, né? Pode ser Biactive, não tem problema. Pode ser a pronúncia que você achar mais confortável. A Biactive ela é uma idealização do professor Adilson Guelph, né? Adilson Eduardo Guelph. E ele me convidou para atuar junto com ele, para ser consultor. Eu e a professora Daniele Santos somos do programa de mestrado e doutorado em educação. Então, ele nos convidou. E nessa plataforma, ela é uma plataforma única, talvez no mundo, porque ela tem dentro dela as principais metodologias ativas que são utilizadas hoje, que é Peer Instruction, Team-Based Learning, Problem-Based Learning, PBL, Project. Então, nós temos uma infinidade de metodologias, estamos
fazendo a gamificação agora também lá na plataforma. Eu usei aqui com o projeto da Caixa de Leite Longa Vida. Aliás, todos os projetos institucionais eu uso a Biactive no PBL para trabalhar um problema e eles resolvem o problema por meio de um projeto institucional que é aqui da ETEC. E temos diagnósticos de estilos de aprendizagem para você. Inclusive, o professor entra lá e responde a um... Esses diagnósticos é uma curiosidade minha. Essa questão aparece muito claramente quando um aluno, um estudante dessas novas gerações que é ligado à tecnologia, aparece isso claramente. Aparece. Geralmente, aí você pode fazer o diagnóstico, você pode ter resultado geral por sala, ou você pode ter os resultados individuais, você vai lá e vê de cada estudante qual que é o perfil de estilo de aprendizagem dele. E qual que é a maioria? Visual. Dessas novas gerações. É visual. E auditivo. Visual e auditivo. Porque aí depende, a psicologia entende muito isso como instrumentos psicométricos para você medir, por exemplo, TDAH você consegue medir por instrumentos psicométricos e tal, e estilos de aprendizagem também você consegue saber qual é o seu. Ele é mutável, ele não é estanque, ele não fica do mesmo jeito a vida toda. As suas características que você vai agregando, vai mudando seus estilos, mas o que prevalece hoje é o visual auditivo. Pode ter também o sinestésico, que é aquele que gosta de tocar. Talvez, se eu fizer em um curso de enfermagem, de medicina, de agronomia, talvez tenha essa característica do toque, né? Tem também o de leitura escrita, que é aquele que gosta mais de uma reflexão maior. Então, você pode observar no geral, em sala de aula, ou você pode observar individualmente, para você fazer as intervenções enquanto professor. Tem professor que age assim, eu já tenho uma visão diferente. Por exemplo, se a minha sala ela é toda visual e auditiva, vou dar vídeos do YouTube, vou fazer filmes, você vai conseguir trazer a atenção deles, sem dúvida nenhuma. Só que você não vai desenvolver outros estilos. Então, talvez esse seja um primeiro passo. Mas eu também gostaria que o meu estudante fosse reflexivo, soubesse ler Você captura a atenção dele, mas aí você tem que trabalhar a sequência para desenvolvimento. Trabalhar outra coisa, que vai desenvolver outras características, senão ele vai permanecer... Eu vou reforçar um estilo ao invés de desenvolver outros também. O ideal é a pessoa ser multimodal, né? Ter vários estilos e não ficar estanque, né? Legal. Tadeu, tem uma história que eu quero que você conte, que a gente viveu aí uma experiência muito legal lá no Terra Park. Mas aí, ao invés de eu contar, eu quero que você conte essa historinha aí pra gente, vai? Ele coloca a gente pra contar, ele corrige. Mas essa historinha parece que ela foi, assim, combinada. Mas, literalmente. Né? Literalmente. Nós fomos até o ENJA, né, o Encontro Nacional de Jovens do Agro. Né? Nós fui com um grupo de alunos, o Wilson foi junto. E nesse encontro, né, lá no Hotel Fazenda, nós estávamos lá, logo depois do café da manhã, estávamos saindo do café da manhã para ir para o evento. O Wilson falou, isso é uma mensagem do LinkedIn, mas está estranha essa mensagem, dá uma olhada, né? Aí me mostrou a mensagem, rapaz trabalha no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, né? Estava passando férias com a família ali no Terra Park. O Wilson fez uma doação de alguns livros para o Júlio e para a Sandra lá no Terra Park. Então, cada apartamento tem um livro. E ele mandou para o Wilson, estou lendo o seu livro, né? Não sabia que a gente estava lá, não sabia que o Wilson era de Presidente Prudente. E aí pegou e mandou para o Wilson, estou lendo o seu livro e eu queria... eu trabalho na parte administrativa, treinamentos do TJ, do MS, e eu queria aplicar, né, alguns casos, algumas coisas que eu vi, a metodologia. Aí o Wilson falou, por incrível que pareça, eu tô aqui no Terra Park, né? E combinou com ele no horário do almoço. Até o Júlio, né, o proprietário do hotel, falou, e você não falou com ele, Wilson? Falou, não, no almoço. Aí no almoço nós encontramos, gravamos um vídeo com ele, mas eu falei pro Wilson, né, no dia eu falei, dá os números da Mega Sena aí, porque outra dessa, né, vai que ganha, vamos pedir pro cara, porque é coincidência demais. Né? Parece que é coisa de filme, roteiro de novela, assim, foi montado. Porque foi perfeitinho o roteiro. Se fosse de novela, a gente falaria, isso aí é porque é novela, né? Novela, isso aí não acontece na vida real, não, pá. E se alguém contasse pra mim, eu falar, mentira, esse cara combinou antes de contar a história. E se a gente programasse, como é que isso nunca daria certo, né, cara? Sim. É muito difícil dar certo. Porque assim, o cara poderia ter mandado assim, ó,
tive no hotel no final de semana. Exatamente. Mas no dia, ele tava No dia lá. que você estava. E era um dia de semana. Não era final de semana, não era feriado prolongado, não era nada assim, de uma data especial. Não, e ele não sabia que eu era de Presidente Prudente. Cara, louco, muito louco, né? Mas foi uma história real, foi uma história que aconteceu. Teve uma outra história que o Júlio conta também, com um palestrante renomado, também um facilitador e treinador, que é o Fabiano Zanzin. Se eu não me engano, ele é de Maringá ou Londrina, né? E ele deu um treinamento de 3 dias ali no Terra Park, também para líderes empresariais da nossa região. E aí, disse que acho que foi no segundo dia, disse que ele chegou no treinamento, levantou o livro, né? Pegou o livro assim e falou, galera, esse livro estava no quarto, esse livro eu vou levar embora, esse livro é meu. Comecei a ler o livro e aqui tem casos muito bons. E esses casos eu vou começar a aplicar em nos meus treinamentos também, né? Então, cara, é o que eu falo, né? Essas experiências, por que eu pedi para o Tadeu contar? E eu contei essa outra história. Cara, se esses caras estão vendo valor, um cara que trabalha num tribunal de justiça e ele tinha que desenvolver um treinamento e ele achou que o livro vai ser útil e que ele está usando como base para desenvolver algo ali para o pessoal do judiciário. Se tem um cara que dá palestras e treinamentos corporativos e viu esse livro e leu os casos e acha que isso é importante, então o livro, né, depois que Moran disse, o livro tem o seu valor. Né? E tanto é que, por exemplo, hoje, né, o dia que a gente está gravando esse episódio, nós chegamos a 600 pessoas inscritas no canal. Isso é um número bacana para quem tem um podcast que está rodando há 5 meses. Né? Então é muito legal e vamos ver até onde vai essa jornada aí, né? Então, assim, hoje é um dia de comemoração, batemos 600. Parabéns. Né? Daqui a pouco, vamos ver se daqui a um tempo a gente bate 6 mil e aí vamos indo, né? Com certeza. Essa é a jornada. Mas, pessoal, estamos aí já com um bom tempo transcorrido. Eu quero novamente agradecer aos patrocinadores. Então, a primeira patrocinadora é a Steelbras. Há 28 anos, a Steelbras Antenas transforma ideias em inovação. Descubra como as soluções da Steelbras conectam negócios, pessoas e oportunidades. Steelbras, tradição e inovação lado a lado. Saiba mais em www.steelbras.com.br e nas redes sociais @Steelbras. VS Digi. Empresário, se sua empresa está faturando entre 100 e 300 mil reais e você quer dar o próximo passo para faturar 1, 3 ou mais milhões, a VS Digi é a parceira que você precisa. Já ajudamos mais de 100 negócios da nossa região a explorar o máximo do crescimento no digital. Quer fazer o seu planejamento estratégico para 2025 com a VS Digi e com o nosso time de especialistas? E o melhor, se você não gostar do que entregamos, devolvemos o valor investido. Agora é a hora de agir. Escaneie o QR Code que aparece aí na tela e inicie a sua jornada no marketing digital. Meriton Partners. Está na hora de transformar desafios em oportunidades. A Meriton Partners é referência em consultoria financeira, oferecendo soluções sob medida para a reestruturação de dívidas, gestão de capital e operações estruturadas junto ao mercado de capitais. Para conhecer mais, entre em contato comigo. Lista CNAI é a plataforma poderosa que oferece listas de empresas de todo o Brasil, com busca inteligente por CNAI, municípios, estados e outros filtros personalizados. O mais recente é por capital social. Agora, o Lista CNAI possui API para desenvolvedores. Conecte suas ferramentas ao Lista CNAI e leve suas operações para o próximo nível. Acesse listacnai.com.br. E nosso último patrocinador é a Tag5, a sua agência de marketing digital. Você quer melhorar o marketing do seu negócio, da sua empresa? Entre em contato com o time Tag5. QR Code na tela. Meus queridos amigos e parceiros, estamos aí partindo para a finalização do episódio. Já que é rapidinho. Rapidinho. Não, a gente teria muito tempo, mas nós colocamos aí um limite de 1 hora para cada episódio. Estamos batendo aí 55, o cronômetro está rodando aqui do lado. E aí eu queria uma palavrinha aí
de encerramento aí de vocês, se quiserem conversar com a nossa audiência também, né? Dar a opinião de como é que foi a participação, fiquem à vontade. Quer começar, Tadeu? Pode ser. Tira para o ímpar, vai. Bom, agradecer, Wilson, pela oportunidade, né? Parabenizar mais uma vez pelo livro, né? Convidar aí quem não leu o livro, quem não assistiu os primeiros episódios aí dos casos empresariais a estar conhecendo essa história mágica que o Sidney contou aí toda a iniciação, né? E aí, Sidney, o próximo passo é a gente gravar a palestra muda do Wilson para a gente comparar com a original. É isso mesmo. Sidney? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito, Wilson, e agradecer... eu entendo, quando você menciona que eu sou o culpado ou que eu te instiguei a escrita do livro, eu acho que isso é gratidão. Né? Eu entendo, toda vez que você fala isso, eu entendo como gratidão, e eu acho que isso a gratidão é o princípio mais bonito do ser humano. Eu não estou sendo nem um pouco demagogo, porque toda vez que eu vou me apresentar em bancas de mestrado, doutorado, eu tenho a oportunidade de estar com o meu orientador, que foi o Klaus, que eu não seria ninguém se não fosse o Klaus. Eu também não seria ninguém se não fosse o Claudemir, que me deu uma chance aqui na ETEC, o Marcelo, que me deu uma chance aqui, o Emerson, que me deu uma chance lá, o Emerson Haroldo, o Moacir, que me deu uma chance no Oeste, a Camélia, que me deu uma... Então, eu acho que a gente, quando é grato, o universo, ele conspira a favor. Ele conspira a favor, ele se movimenta. Sim. Eu não estou sendo nem um pouco demagogo, eu estou falando do fundo do coração mesmo. Então, toda vez que você fala isso, eu me sinto muito confortável e penso, eu estou no caminho certo quando eu agradeço as pessoas também, porque é muito bom a gente ter o crédito do que você fez, né? Que talvez naquele momento você nem sabia que ia ter um impacto tão grande, como um aluno que hoje está dando aula lá, o Alexson, ele fez o técnico em informática aqui, e ele está dando aula hoje no Arruda Melo. E aí a moça, a secretária, fala, tem um professor que quer falar com você. Eu não sabia, Alexson, né? Porque é tanta gente que passa pela gente que a gente esquece os nomes. E ele foi até a sala. E aí ele falou, Sidney, eu só estou aqui hoje por uma fala sua. Eu estava passando num momento difícil da minha vida e a fala sua me fez querer estudar. E hoje ele é professor lá na ETEC. Então, nós não nos damos conta de como a gente pode mudar a vida das pessoas. Então, para quem está nos ouvindo, eu diria, faça o bem, propague, leve para frente isso. É importante, seja grato, seja ético, né? Estude. Né? Eu acho que tudo isso vai caracterizar uma pessoa que vai fazer o diferencial na sociedade. É isso aí. Minha mensagem. Pessoal, eu quero mandar um recado aí para professores e educadores, tá? Coordenadores, diretores de escolas do ensino médio, do ensino superior. Além do livro, a gente está procurando trazer dentro do Casos Empresariais Podcast pessoas que podem contribuir muito, tá? Dar muitos insights para vocês usarem esses conteúdos. Não precisa ser todo o conteúdo de um podcast, mas pegam trechos específicos e levem para os seus alunos. Bacana. Estimule os seus alunos a assistir os episódios para eles entenderem como é que a teoria se aplica na prática. Perfeito. São pessoas de alto valor que a gente traz, são empresários, são profissionais liberais que têm um conhecimento absurdo e que podem ser um ponto de orientação e um guia na jornada de vocês. O objetivo é justamente esse. O podcast complementa o que se traz no livro e com algumas possibilidades de soluções, porque eu sempre falo o seguinte, tá? Uma solução, um caso, ele não tem uma solução única. Para a empresa A, a solução pode ser uma, para a empresa B pode ser outra. Tudo vai depender através de vários fatores, como a gente tem comentado nos episódios, mas começa basicamente aí pela cultura, a cultura empresarial e a cultura que o profissional traz de sua casa. Então, assim, continue nos acompanhando, gratidão aí pela parceria e, gente, muito obrigado e finalizamos aí mais um episódio. Gratidão. Gratidão.